Descontos de até 70%. Mas aproveite antes que acabe. Liquida Miller, de quinta a domingo. Você ouve agora as principais notícias do Paraná. Informação e opinião no seu rádio. No ar, RIC Mais Notícias. Olá, muito bom dia. 7h05. Começa agora o RIC Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. Estamos na Jovem Pan Curitiba, em cadeia com a Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa, e falamos também para Foz do Iguaçu e toda a região da Tríplice Fronteira. Nós vamos juntos até às 8 horas da manhã para passar a limpo os fatos do momento com muita informação e opinião no seu rádio. Jonatas Terribas, muito bom dia. Bom dia, Daniel. Hoje, 1º de fevereiro, começou o mês novo. Janeiro a gente nem viu. Pois é, já foi, né? Você pode participar aqui conosco, pode mandar a sua mensagem para cá pelo WhatsApp 41 98504 5092, 98504 5092. Estamos também na live do Facebook. Tá tudo bem aí, Terribas? facebook.com/jovempan e facebook.com/RIC+PR. Marques Souza, muito bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes. Chegamos. RIC Mais Notícias. Tempo instável em Curitiba, céu encoberto, como será a quinta-feira dos paranaenses. Daniel, tem um sistema de alta pressão no oceano aqui na região sul do país que possibilita ainda o ingresso de umidade em todo o leste do Paraná. Ou seja, teremos mais um dia com muitas nuvens entre os Campos Gerais, região aqui de Curitiba e também no litoral. No interior, o tempo continua estável, sem chuva, temperaturas baixas no amanhecer em boa parte das regiões paranaenses. Curitiba tem agora 15,5 graus, segundo o CIMEPAR. Hoje a máxima não passa dos 26 na capital dos paranaenses. Ponta Grossa tem agora 15 graus, máxima de 28 nos Campos Gerais. Cascavel tem 17 graus agora, máxima de 31 no oeste do estado. Foz tem 21 graus, máxima de 34 na Tríplice Fronteira. E o litoral do estado tem 21 graus, máxima de 28 nas praias do Paraná. RIC Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, está aberto e opera agora com a ajuda de instrumentos para pousos e decolagens. As informações são da Infraero. RIC Mais Notícias. 7h08. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou um pedido da defesa do ex-presidente Lula que o juiz Sérgio Moro teria perdido a parcialidade ou a imparcialidade, que seria um juiz parcial, para julgar Lula, principalmente naquilo que toca ao sítio de Atibaia. Claro que o TRF disse que não, e Cristiano Zanin, o advogado de Lula, colecionou mais uma derrota na Lava Jato. Marque. Eles alegaram, Denis, que o magistrado teria perdido a imparcialidade para julgar a ação do sítio ao julgar o triplex do Guarujá e o apartamento de São Bernardo do Campo. De acordo com o desembargador federal João Pedro Gebran Neto, relator dos recursos da Operação Lava Jato no tribunal, as questões apresentadas e atestariam a quebra de imparcialidade do juiz já foram exaustivamente analisadas pela 8ª turma em outras ações semelhantes propostas pela defesa do ex-presidente. O advogado Cristiano Zanin e o seu representado, o criminoso condenado em segunda instância Luiz Inácio Lula da Silva, os dois sabem que não vão ganhar nada no que toca a atingir a imagem do juiz federal Sérgio Moro. Mas por que ainda assim eles entram na justiça para perder? Porque a disputa não é jurídica, ela é política. A ideia do PT, de Lula e de seus advogados, à espera da condenação do sítio de Atibaia, é quando sair a condenação dizer, tá vendo? Esse é aquele juiz parcial. Tudo não passa de jogo político. O processo do sítio de Atibaia, que está em curso, né, Mark? Está sim.
Ele tá... Agora, dia 5 de fevereiro, o juiz Sérgio Moro começa a ouvir as primeiras testemunhas desse caso. O Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República, será chamado, inclusive, se quiser usar do seu direito de autodefesa no interrogatório do acusado, falará novamente com o juiz federal Sérgio Moro. E por que se inicia tão cedo a discussão do sítio de Atibaia? Porque esse processo, ele é batom na cueca. Ele é muito mais instruído do que o já recheado de provas caso do triplex do Guarujá. O caso do sítio de Atibaia, só a antena da Oi bastaria. Só a antena da Oi. Mas tem tanta prova, mas tanta prova. E aí, como haverá condenação, e Lula sofrerá uma condenação no sítio de Atibaia, ele parte, através de seu advogado, para tentar desacreditar a imagem de um juiz sério, como é o juiz federal Sérgio Moro. Mais do mesmo, e é tão mais do mesmo, que mais do mesmo perdeu de novo o civilista que atua no crime, o advogado Cristiano Zanin, advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma parte grande do PT pressiona Lula para trocar de advogado. Mark, por que você acha que o Lula não troca de advogado? Daniel, o advogado foi escolhido por indicação do compadre de Lula, Roberto Teixeira, também condenado na Lava Jato, inclusive. Investigado ainda, pode ser condenado nos próximos meses aí. E ele é genro desse compadre, o Zanin. É casado, portanto, com a Verusca, que também é advogado do caso, que é filha do compadre do Lula. Então foi escolhido por indicação do compadre. O próprio PT, Deninha, está discutindo isso. Tem nomes graúdos do PT defendendo que tem que ser o Cacai, tem que vir lá de Paris para defender o caso. Outros querem advogados que atuam em São Paulo, como o Botelho, ex-presidente da Ordem de São Paulo, como, enfim, outros advogados. Mas o Lula ainda insiste com o Zanin. Eu parto do pressuposto que dentro de sua consciência, Lula busca um advogado não para atuar no mundo jurídico, porque no direito já foi. Ele precisa de um homem com disposição, com força para fazer um embate político. E Cristiano Zanin tem se notabilizado por ser um advogado muito firme na defesa de Lula. Então acho que trocar 6 por meia dúzia no que toca à defesa do ex-presidente é tão cheio de prova, o crime é tão evidente contra Lula, você pode botar Jesus Cristo a defender o Lula que não vai adiantar. Então é por isso, não troca, porque já foi o boi e a corda, não tem mais como puxar. 7h13. Nenê, eu queria fazer só uma reflexão rapidinha aqui com os ouvintes, porque o pessoal do PT sempre diz que as urnas vão absolver Lula, que o Tribunal do Povo é sempre tem que ser ouvido mais do que o Tribunal Real da Justiça, não é? Agora o Datafolha, que mostrou lá o Lula condenado na frente, ele também disse que 53% dos brasileiros querem Lula preso. Isso é o Datafolha que está dizendo, não sou eu, não é o Denian, não é o Terribas. É o Datafolha que foi lá em tese, e frisa-se em tese, falou com as pessoas lá, fez os cadernos de pesquisa e chegou com o resultado, ó. Mais da metade das pessoas querem Lula preso. Queria saber o que os petistas acham disso, né? Era uma boa mandar a sua mensagem para cá, porque deu tilt na cabeça do PT. Porque ontem o PT se agarrou à pesquisa do Datafolha, que mostrou Lula em primeiro lugar, e espalhou a pesquisa e disse que o Datafolha está certo, que é incontestável a metodologia do Datafolha, que o Datafolha está preciso ao mostrar Lula em primeiro lugar. No dia seguinte, sai o repique da pesquisa, dizendo, a mesma pesquisa, o mesmo Datafolha, dizendo que 53% da população querem ver o Lula encarcerado. Daí o Datafolha não vai valer agora. O juiz Sérgio Moro vale quando condena o Cunha. Quando condena o Lula, ele não vale. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região é um grande tribunal, quando ele condena com aumento de pena os adversários do PT. Quando pega o PT, o tribunal é golpista. A imprensa amiga, ela é boa, a imprensa que dá liberdade de expressão ao país, quando elogia o PT. Quando critica, a imprensa é golpista. A Polícia Federal, quando apreende dinheiro na casa do Gedel, ou quando vai atrás da mala que o ex-deputado paranaense Rocha Loures puxa, aí a Polícia Federal é de Estado.
Quando a Polícia Federal vai à casa do Lula, ou quando desvenda a Lava Jato, é uma polícia golpista. O Ministério Público Federal, quando denuncia os adversários, é um grande MPF. Quando denuncia os petistas, é um MPF golpista. O PT debocha da nossa cara. E debocha na cara dura. Então, é a mesma coisa. A Datafolha, quando tá boa, serve. Quando não está, esse Datafolha golpista. Seu golpista, Mark Souza. Vamos trocar de assunto. Vamos lá. Teve uma estagiária lá em Foz do Iguaçu. Alô, Foz. Alô, região oeste do estado. Teve uma estagiária lá em Foz do Iguaçu que conseguiu ser mandada embora porque é topeira nível. Ouve essa história, vai, Mark. Ela é do curso de Direito, estuda Direito, portanto, e fazia estágio na Polícia Civil em Foz do Iguaçu e foi demitida depois de fazer postagens no Twitter denigrindo a Polícia Militar. Em uma das postagens, a estagiária disse, abre aspas, ao se deparar com a tag Morre PM, você é a pessoa que se preocupa em saber que um PM morreu ou que ele lê no modo imperativo porque quer mais é que morra os PM tudo mesmo. Fecha aspas. Meio confusa a frase, mas ela fala mal da PM. A Polícia Civil pediu desculpas pelo ocorrido e informou que a estagiária foi desligada da instituição. Essa é uma idiota com iniciativa. Eu até entendi o que ela quis saber. Como você lê a tag Morre PM? Se, morreu mais um PM, ou morre PM porque você quer que a PM morra. Só que isso não é papel. Primeiro que não tem que ficar tuitando no estágio. Segundo, você está, bem ou mal, ligado à instituição que você integra. Nesse caso, a Polícia Civil. As redes sociais, elas são hoje causa de demissão em tudo que é lugar. Não só na polícia. De demissão em processo, né? É. Então, dá pra usar a rede social aqui da Jovem Pan como quer, ô Terribas? Não, ninguém vai entrar lá na Jovem Pan falando barbaridade disso, não. Terribas, Isso é você que faz a... Também. Você também posta lá as coisas no Facebook, Instagram. No Instagram. No Facebook nem tanto, mas no Instagram mais. É tua responsabilidade, então. Também. Então tá bom, vamos saber dos ouvintes a participação agora nesse primeiro bloco. Vai, Mark. Tem aqui ouvinte pelo WhatsApp, o Rogério Bittencourt, diz que a estagiária, na opinião dele, é uma jumenta. Mandou até a foto que tosca, né? O emoji aqui do cavalinho. Também tem o ouvinte aqui, Rodrigo Krellingin, de Cascavel, Daniel. Ele tá reclamando aqui. Diz que foram feitas algumas obras de revitalização lá em Cascavel e que não foram colocadas, não foram previstas ciclovias. Ele está reclamando aqui dessa questão. Também tem o ouvinte final do telefone 8532, não colocou o nome, dizendo que vocês estão falando do Lula, mas quero saber dos outros, inclusive esse aí que está no poder, o Michel Temer. Michel Temer, né, Daniel? Que é do PT, a gente sempre falou isso. Ele está lá por causa do PT. O Temer não arrombou a porta do palácio. Ele foi eleito junto com a Dilma Guerreira do povo brasileiro. Não é Dilma Guerreira da pátria brasileira. O Dirceu que é guerreiro do povo brasileiro. Mas eu vou te dizer o que eu desejo ao Temer. Eu desejo um fim lento e doloroso ao Temer. O Temer representa o que há de pior na política brasileira. O Temer é o PMDB podre, que se aliou ao PT igualmente podre para fazer esse governicho que nós temos. Uma hora acaba o governo Temer. E quando o governo Temer acabar, ele será processado criminalmente pela primeira instância. E o que é do Temer sobrará para o Temer. E aí o PT vai fazer assim. Quando condenar o Temer, o juiz Sérgio Moro será bom, viu, Mark? Daí quando presta, né? o Moro condenar o Temer, daí será bom o Moro. O Moro só não é bom quando condena os amiguinhos. O que mais? Daniel, eu tenho uma dúvida, Daniel. Por que será que o PT, já que o Lula foi condenado e provavelmente não vai disputar a eleição, por que será que o PT não lança a Dilma? Já que a Dilma foi injustiçada e ela tinha o apoio de 54 milhões de brasileiros, o PT sempre falou isso, né? Então, manda ela de novo se candidatar, será que ganha? Ela teve os direitos políticos preservados. Exato. Porque quando do processo de impeachment no Senado, sob a batuta de Renan Calheiros, que é do PMDB podre, aliado do PT,
foi preservado o direito político de Dilma num rompimento do texto constitucional de uma maneira absurda. A Constituição diz com toda clareza que o condenado por crime de responsabilidade perde o cargo e fica inabilitado para funções no Estado brasileiro por 8 anos. A inabilitação é com o E, o com. E o Senado Federal substituiu por um ou. Foi um ou outro. E aí Dilma manteve os direitos políticos na boa. Ela poderia concorrer, o Mark tem razão. Vocês receberam no WhatsApp aí a Dilma falando em francês? Não, Não receberam. não recebi. No intervalo eu vou mandar Pra pro gente WhatsApp colocar. da rádio. Vocês precisam ouvir. É demais. É demais. A Dilma falando em francês. Ela é o Joel Santana do francês. Que é maravilhoso. O Joel Santana falando inglês. Tá de brinquedo de me. É isso aí. Ah, moleque. É muito bom, velho. Muito bom. Dene, tem mais 2 ouvintes rapidinho aqui. O Neumann de Ponta Grossa, a mensagem dele é importante porque é uma fake news pra gente esclarecer. Dizendo que a reunião da FAO que o Lula iria na África é mentira. Na verdade, isso é uma fake news, viu, Neumann? A reunião existia de fato, o encontro ocorreu e fez parte da agenda paralela da cúpula da União Africana, que esse ano teve como tema o combate à corrupção. Então Lula realmente iria para um evento na África que falava sobre combate à corrupção. Parece irônico, mas era verdade. Então essa informação que circula aí pelo WhatsApp, pelo Facebook, que o encontro não existia, é mentira, é fake news. Não caia nessa. E para fechar aqui, Dene, tem nosso ouvinte todas as manhãs, o Elcio Koleski, dizendo aqui que as pesquisas gritam o nome do povo. As pesquisas gritam a voz do povo e o Lula lidera com folga. Então eu só queria perguntar pro Elcio qual pesquisa está falando? A parte que fala do Lula em primeiro ou a parte que fala que 53% dos brasileiros querem Lula preso? Vai ser a que quer o Lula. Daí a outra candidato. parte é golpista. As mesmas pessoas foram entrevistadas, daí a parte da pesquisa é golpista, essa parte do Lula preso. Ai, que preguiça. Pô, hein, eu preciso falar uma coisa. Ontem eu fiquei acordado até meia-noite pra ver o final da TV analógica. Ah, é? Porque eu sou muito velho, eu sou daquela, no meu tempo e tal. Me fala, Terribas, o que aconteceu? O que aconteceu? Então, ontem acabou o sinal analógico. Isso. Você não vai mais precisar colocar o bombril aí na ponta da antena. Agora só TV é tudo digital. O Denian vai ter que, quando ele ir pra TV, vai ter que ir antes pra poder maquiar mais. Eu não. O Mark também. Vocês não passam muito pó na cara? Agora vai ter que passar o dobro. O Denier não passa pó na cara, o Denier tem uma pistola, e não é mentira isso. É uma pistola que sai base. É uma máscara. Você não tem isso. É uma máscara. Você não tem isso. Não, mas deixa eu dizer. E aí acabou o sinal analógico. Mas conta como que foi, você tava vendo e apagou a TV? Não, na verdade entrou uma tela branca, eu tava assistindo a RIC aqui, né? E daí na TV da RIC aparecia assim, assista a mesma programação no canal digital 7.1. Que é o que é a RIC agora, né? E aí o pessoal que não entendeu muito bem o que aconteceu, tem lá embaixo lá, acesse sejadigital.com.br e tal, ou ligue 147, que daí a galera pode tirar as dúvidas. Tem o pessoal que vai ter que buscar o canal de novo e tal, vai ter que ir lá na TV fazer a busca do canal, e aí vai aparecer o canal 7.1 da RIC aqui. Mas acabou o sinal analógico, agora é tudo digital. Pois é. Agora é tudo muito bonito. Mas sabe que essa coisa da maquiagem, mulher, ela tem essa... por uma questão de vida, não todas, né? Mas muitas mulheres, elas usam maquiagem todo santo dia. Isso meio que faz parte, assim, da rotina. E pra gente que faz TV e é obrigado a passar pelo menos um pó pra não brilhar, porque é muita luz, né? Te é obrigado a passar um pó no rosto. É uma das coisas mais desagradáveis pro meu gosto, assim. Tá aí um negócio que eu não gosto. De maquiagem? Eu vou, muitas vezes eu entro, vou ao ar sem passar a maquiagem e aí levo o cacete quando sai, né? Tava brilhando. E tem que passar. Mas melhorou a minha vida depois que eu deixei essa barbinha ordinária. Ajuda, né? Ajuda. A barba ajuda tudo, cara. Ajuda. É isso que eu falo, porque por isso que eu não tinha barba. quando tinha cara lisa e foi praticamente a vida inteira, com a cara lisa, aí sim tu tem que passar e passa pó, velho. Verdade. E passa no nariz, e passa no queixo, e passa na testa. Se eu tirar minha barba, eu fico com 8 anos e meio. Então. Mais ou menos, assim, 8 anos de idade. Então.
Vamos para o Mas intervalo? acabou o sinal analógico. Acabou, né? O pessoal que quer saber mais informações do sinal analógico, é só acessar o sejadigital.com.br ou pode ligar no 147. Terribas. E a RIC é o 7.1. Terribas, e já vou deixar a pergunta pro ouvinte pra ele responder. Tu é da época de um desenho animado chamado Thundercats? Assisti, mas não quando lançou. Você lembra do Thundercats, Eu Marcos? lembro, passava Eu sou de 92, na 92 Globo tinha... de manhã. Todas as manhãs passava na Globo. O Thundercats... mas eu assisti já quando o Thundercats era velho já. Porque o Thundercats saiu quando? Nem lembro. eu não sei, acho que anos 90. Finzinho dos 80, 90, mas ele foi os anos 90 inteiro. Sim. Porque ele era um desenho muito bom. Thundercats! E tinha lá um Daniel, negócio. peguei aqui, é de 83. 83. Mas ele ratinho. foi embora, né? Ele foi embora. Foi, sim. Ele durou muito tempo porque era um desenho... Foi até 90, de 83 a 90. 90. Era um desenho muito bom. E ontem eu vi no Twitter uma pessoa postou a parte da vinheta do Thundercats, quando o Lion, que era o herói do desenho, faz justamente o Thundercats. E ele escreveu assim: preste atenção na trilha sonora do desenho. Nem os desenhos animados conseguem mais ter essa trilha sonora. Aí eu prestei atenção, nunca tinha me dado conta. Terríveis, nós vamos achar isso aí nas tuas buscas aí, e a gente vai pôr no ar. Você não tem noção da qualidade da música do desenho animado. Tô falando sério. Acha aí a parte do Thundercats pra gente soltar na volta do intervalo. Tu lembra do Thundercats? Tá aí do outro lado do rádio? Quer mandar uma mensagem pra cá? Aliás, qual que é o desenho da sua vida? Qual que é o da sua vida, Terribas? Qual que é o desenho que marcou a tua infância? O desenho que eu mais gostava de assistir, aquele da Caverna do Dragão lá. Caverna do Dragão marcou a vida de muita gente, né? É que depois, no final, você descobre que é outra coisa, e aí fica... a Caverna do Dragão. Isso eu tô falando por causa da TV analógica. Todos nós assistimos desenho em TV analógica, né? Isso. Qual que era o desenho da sua vida, Marcos? Eu tive um monte, viu, Daniel? Eu assistia muito desenho. Mas eu gostava muito do Batman e do Pica-Pau. Passava no SBT e tal. O Pica-Pau é o reserva nossa aqui. Reserva, O Pica-Pau tá no banco e dá Ibope, aqui. Homem, hein? O Pica-Pau, a qualquer momento, ele já volta de novo. Esse Woodpecker é o cão, Caiu o Ibope aqui, a Record mete o Pica-Pau no ar, na hora levanta. Rapaz, o Pica-Pau é sensacional. Véio. Atualmente, um desenho que eu gosto é As Loucas Aventuras de Billy Mandy. Aquele desenho idiotice total, é muito bom. Sabe que, assim, eu vi muito desenho, tinha muitos desenhos bons, assim. O Thundercats era um desenho muito bom. Os Smurfs eram um desenho muito bom. Além dos clássicos, do Pica-Pau, todos esses assim. Mas tinha um desenho, esse ninguém vai lembrar, só eu. Tinha um desenho chamado Os Piratas do Espaço. Esse eu não lembro. Esse desenho passava, sabe em qual programa? No programa da Xuxa. Que ela descia na nave lá, aquelas coisas? Não, ele no programa da Xuxa na TV com Manchete. Pelé ainda. No começo. Xuxa Raiz, quando ela tava com Pelé. do Espaço. Era um grande desenho. Mas assim, quer mandar o teu desenho da vida, já que a gente tá se despedindo da TV analógica, quer contar qual que te marcou? Eu lembro da Tartaruga Tuxê também, era muito bom. E o Terribas vai achar ali a musiquinha do Thundercats pra gente soltar no ar. E eu também vou achar aqui em algum lugar do meu celular a fala da Dilma em francês. Então, a gente já volta. RIC Mais Notícias também é TV. Acesse ricmais.com.br e assista a gente pelo seu tablet, computador ou smartphone. RIC Mais Notícias. O meu WhatsApp bombou. Imagino da rádio. Os desenhos da rapaziada, hein, Marcos Souza? Muita gente participando aqui, mas muita gente mesmo. Parece, eu sempre falo aqui, bomba de gasolina de posto. Fica rodando ali os numerozinhos, o nosso WhatsApp tá desse jeito. A Luciane do Uberaba fala aqui que o desenho da vida dela foi o Caverna do Dragão. Muita gente falando dele. O ouvinte final telefone 2300 dizendo que era a Liga da Justiça e que também tinha o Power Rangers. Também tem o Marcelo Novaes dizendo que foi o Cavaleiros do Zodíaco. Era Muita legal gente falando também. do Cavaleiros do Zodíaco. Era legal. Passava na extinta TV Manchete. A Renata de Fazenda Rio Grande diz que os Ursinhos Carinhosos era o desenho da vida dela, da infância dela. Também tem o ouvinte aqui, o Joca
dizendo que o Thundercats, ele gostava muito da frase do Munra. O Munra. Antigos espíritos do mal, transforme essa forma decadente. Em Munra! E aí ele tinha uma baba. Ele abria a boca assim e dava pra ver a baba, era muito bom. Também tem o Bruno aqui de Curitiba dizendo que o desenho da vida dele era o Cavaleiro do Zodíaco e ele queria até ter uma armadura de ouro, que era a principal lá do desenho. Paulo de São José dizendo que era o Pernalonga e ele não gostava da família Dinossauro. Lembra? Mas era chata mesmo. Era o Sr. Dino? Não, o chefe da família lá? Não, mamãe. Não é a mamãe. Esse é o Baby, mas como é que era o nome do pai dele? Esqueci. Não sei. Mas de dinossauro eu acho que os Flintstones era demais, né? Os Flintstones foi um grande desenho, né? O Dr. André Pontaroli, um dos principais advogados criminalistas do país, diz que acordava cedo pra ver o Thundercats. Esse Thundercats é bom demais. Tem a musiquinha do Thundercats aí, Terribas? Nós temos a musiquinha do Thundercats e nós temos a Dilma daqui a pouco. Solta a musiquinha do Thundercats. Tinha uma preocupação de que até a trilha sonora do desenho fosse uma coisa de qualidade, né? Você viu os caras tiveram que compor... Ó, sobe aí, Terribas. Tem coral, né? Ó a guitarra. Lembrou do desenho? Então... TV analógica foi embora. Foi. Se você ainda não sabe como ligar a sua TV analógica, qual é o site que entra, Terribas? Você entra no sejadigital.com.br. Muito bom. Tem a Luciana aqui, bem lembrado do Jaspion. Assisti muito Jaspion, hein? Jaspion. Sabe, não era desenho, era assim... Era filminho. Vocês lembram do Spectroman, do Ultraman? Ultraman eu lembro. Não. Era essas coisas japonesas, assim, de... Foi o precursor do Jaspion. Uhum. O Spectroman veio antes do Jaspion. E aí, porque tem muito desenho japonês que veio parar no Brasil, né? A gente viu desenhos japoneses e filminhos japoneses. Tanta coisa boa. 7h36, antes da gente entrar na próxima notícia, solta a Dilma falando em francês aí, Terribas. Je pense que nous sommes toutes personnes qui pensent que le monde était nécessaire qu'il se transforme, et pour le mieux, et pour la félicité des personnes, mais surtout pour opportunité égale. Je sais que les personnes sont différentes, mais je sais aussi que si vous donnez opportunité égale, les personnes se développent, se tornent, cherchent son destin d'une manière avec autoestime. Et je fais un effort pour vous. Ah, meu Deus, parecia que tava assistindo Chaves. Sabe a risada do Chaves no fundo? E as risadas eram do povo que tava lá, só pra deixar claro, não eram nossas. Tava lá. Meu Tá aí a ex-presidente Dilma Rousseff. Vamos adiante, são 7h37. Mark Souza tem um tema de enorme polêmica, tem virado uma discussão importante no Brasil, de alguns pais que, incomodados com a qualidade da educação, têm decidido educar os filhos em casa. Homeschool é o nome em inglês. Segundo a Associação Nacional de Educação Domiciliar no Brasil, mais de 6 mil crianças estão sendo educadas dessa maneira. Nos Estados Unidos, são 4 milhões de crianças que são educadas em casa e não no colégio. Mas é polêmico, né, Mark? O método causa polêmica porque, de um lado, os pais que consideram o sistema nas escolas que não é bom e a educação em casa é melhor para os filhos. Do outro, tem o Conselho Tutelar e o Ministério Público, que alegam que tirar uma criança da escola é ilegal. Nós conversamos com uma mãe de São Pedro do Paraná, no noroeste aqui do estado, a Iliane Silva Vieira, é pedagoga, mãe de 5 filhos. Ela conta que adotou o método depois do filho de 16 anos reclamar do ensino na escola.
Meu filho já vinha reclamando de algumas situações, assim, como não conseguindo compreender matéria, os professores não explicavam uma vez e depois não queriam repetir, né, a mesma. E acabava que muitas vezes nós fazemos esse papel de estar ensinando, né, principalmente na época de prova. Até que eu encontrei o homeschooling. Então, nós passamos a fazer uma educação paralela à escola, né? Então, eles iam para a escola e em casa a gente aperfeiçoava. Para iniciar a educação domiciliar dos filhos de 16, 13, 6, 3 e 1 ano, ela começou a pesquisar sobre o assunto. No ano passado, adaptou o ambiente da casa para os estudos. Eles têm uma carga horária para seguir, que são de 5 horas de aula por dia. Apesar das matérias serem diferentes, eles fazem no mesmo horário. As disciplinas são as mesmas, né? Matemática, português, ciência, biologia, né? No caso, diferenciado só por conta da idade mesmo e da série. O material tem algumas famílias que já estão traduzindo alguns materiais americanos, né? Alguns livros americanos. Fora isso, também tem apostilas que nós pegamos na internet, né, de exercícios. Também tem videoaulas de alguns canais, eles têm horários para cumprir, as disciplinas para cumprir. A questão da avaliação é a avaliação diária. A mãe explica que para fazer um vestibular e ingressar na universidade, os filhos vão fazer a prova do EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. A modalidade é destinada a jovens e adultos que não concluíram o ensino na idade apropriada ou para aqueles que não tiveram acesso ao ensino. Essa prova é solicitada com 18 anos. E aí ele faz essa prova, passando essa prova, ele recebe o certificado. E a partir desse certificado ele já pode ingressar numa universidade. E eles estão mais livres no sentido de aprender mesmo, né? Tem aquela liberdade de, sim, eles acabam aprendendo mais, tem toda a liberdade de estar pesquisando, né? Então eles acabaram ficando mais curiosos em querer conhecer, em querer aprender. O método é polêmico, pois o Ministério da Educação não reconhece o modelo. Segundo a Secretaria de Educação aqui do Paraná, a prática não é ilegal, mas somente casos autorizados pela Justiça podem ser atendidos. Aqui no Paraná, por exemplo, existe apenas uma decisão judicial autorizando uma família a educar os filhos em casa. A família de Iliane luta na Justiça para conseguir o mesmo. Segundo o advogado Frederico Juncker, especialista em direito constitucional, por ser uma prática nova no Brasil, os próprios agentes do Estado não sabem como proceder nesses casos. O dever de educar é um dever tanto do Estado quanto da família. Havendo essa inexistência de norma regulamentando a possibilidade das famílias educarem seus filhos em casa, pelo princípio da legalidade, o cidadão pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Ou seja, a lei não proibindo que os pais eduquem seus filhos em casa, eles podem fazê-lo. Observando já esses exemplos históricos de crianças que foram educadas em casa, você não tem nenhum dano para a criança, especialmente, por exemplo, há uma grande resistência em relação, por exemplo, à socialização dessas crianças. Mas há muitas maneiras de socializar uma criança fora da escola. Tá aí, portanto, Daniel, questão polêmica. Tema difícil, né? Tema difícil. Eu tendo a apoiar a questão do homeschool, da educação em casa, por uma questão de princípio, de liberdade. Os pais devem responsabilidade sobre a educação de seus filhos e não necessariamente eles devem optar pelo ensino que é dado na rede regular. Eles podem optar por uma educação doméstica com professores e ofertar a essas crianças e adolescentes uma educação de qualidade que eles entendem superior àquela que é passada nas escolas. Por outro lado, eu compreendo que o ambiente escolar ele é importantíssimo para formatar a nossa própria personalidade. Porque o colégio ele é cruel também. Ele não é só... A gente aprende na relação humana a questão da competição, a questão da frustração, de se formatar laços de amizade, de você construir as suas primeiras relações também no sentido de admirar o seu professor, de admirar o seu colega, o primeiro namorinho. Tudo isso se dá quase sempre no âmbito do colégio. O colégio ele não é só... não serve apenas para você aprender ou apreender o conteúdo. Ele tem muito da vida da gente que se passa dentro de um colégio.
Então, o que eu não gosto é da proibição. Se algum pai ou alguma mãe entende que essa é a melhor educação para o seu filho, muito que bem. Eu não faria educação domiciliar. Eu prefiro a questão do colégio tradicional. Mas, tá feito aí. O que você acha, Marco? Daniel, eu faria isso. Eu acho que é uma solução, talvez. A escola atual, na minha opinião, modesta opinião, tá no fundo do poço. O sistema tá falido. Pega o ensino médio. As pessoas ficam aprendendo lá a fórmula de Bhaskara, nada contra quem vai usar isso na vida prática, e não aprendem Constituição. É verdade. Ou seja, eu acho que talvez se o pai entender que tem condições, porque isso tem que ter condição também, né? Nós vivemos um país onde as pessoas não têm essa condição, talvez. Mas as famílias que têm, acho que tem que buscar a melhor forma de formação para os filhos. Eu não me importaria em fazer isso. Eu acho que tem que se dar liberdade aos pais, de os pais decidirem como que deve ser a educação do seu filho. Acho que tem que ser assim. Eu não matricularia, eu não entenderia que uma educação em casa seria superior à educação do colégio. O Mark cogita a possibilidade. Eu acho tenho absoluta certeza que se tem que dar liberdade a pessoa proceder da maneira que ela achar melhor. Eu estava lendo na Folha de São Paulo outro dia, Mark, tem um colégio em São Paulo que custa R$10 mil por mês a mensalidade. R$10 mil por mês a mensalidade. Sabe como que é o colégio? É um colégio americano. Ele foi trazido dos Estados Unidos para o Brasil com professores americanos. Ninguém fala português. Somente depois de 3 anos que professores brasileiros serão contratados e estão aplicando no Brasil o jeito que se tem colégio nos Estados Unidos. Tá R$10 mil por mês e tem fila de espera para poder matricular as crianças nesse colégio na cidade de São Paulo. Daniel, você falou sobre a socialização, que é importante que a escola faz. A gente conversou com essa mãe, ela falou nos bastidores, foi entrevistada pela reportagem, ela que luta pelo direito de educar os filhos em casa, e ela contou que um dos filhos, por exemplo, é campeão de jiu-jitsu. Então o guri luta, e dessa maneira tem a socialização. Outra menina faz balé, então ela educa em casa, mas ela procura alternativas para que as crianças não fiquem na bolha, né? Então elas têm essa interação com outras crianças. Muito bem, 7h46. Toda vez que toco o telefone, penso que você tocou o telefone, que coisa rara, né? Mas geralmente alguém reclamando, Daniel. O telefone da Jovem Pan, quando toca no estúdio aqui, não é ter. Geralmente alguém nos xingando. Não, esse daqui é o telefone do Batman. O doutor Caniato veio aqui hoje cedo. Só para explicar pro ouvinte, falou, passe na minha sala. O doutor Caniato é o chefe do jurídico aqui do Grupo Rio. Eu acho que eu fui processado de novo. Eu só acho. São 7h46. Vai virar o reloginho para 47. Ouvintes e intervalo. Daniel, tem um ouvinte aqui final do telefone 6633, não colocou o nome, dizendo que por que você está espantado? Essa escola em São Paulo é os Estados Unidos querendo avançar sobre o Brasil. Jura, ele escreveu isso. Que chato, né? Tá registrada aqui a participação. Entendi, a dominação norte-americana no Brasil se dará a partir desse colégio, é isso? Exato. Tá bom. Segundo o ouvinte, ouvinte, perdido, hein? O ouvinte final do telefone 2300 dizendo, colocou o nome aqui agora, Guilherme, que se os pais se comprometem e os filhos passam pela prova, então é uma forma de educação que pode ser tão boa quanto o ensino regular. Eu acho que sim também, só que como não há regulamentação legal, então os pais que querem fazer o homeschool, a educação em casa, eles enfrentam dificuldades por não haver previsão legislativa a respeito desse assunto. É por isso a polêmica reside nesse ponto. O ouvinte Diego dizendo que ele acha a ideia boa, que se os pais já tiverem uma educação de qualidade, vale mais eles passarem isso aos filhos do que irem em escolas que muitas vezes têm professores que só doutrinam. Mas tem ouvinte aqui também preocupado com isso. A Valéria, ela é de Cascavel, dizendo que ela se preocupa muito, que ela acha que os professores é que têm informação adequada para repassar os conteúdos programados. E o Paulo Henrique, professor de Direito, mandou uma mensagem para cá para rebater o nosso ouvinte que disse que isso é a dominação americana. Daí ele escreveu assim: e a escola pública brasileira, que é a dominação soviética no Brasil há 50 anos? Nossa. Gostei, é isso mesmo. Intervalo, voltamos. Denian, rapidinho só ter uma informação de serviço aqui, vários ouvintes aqui registrando, Denian. Um deles é o Odair José, outros ouvintes já mandaram também a mesma mensagem. Tem um acidente grave envolvendo um táxi na Visconde de Guarapuava, aqui em Curitiba, esquina com a Brigadeiro Franco.
ali perto do shopping em Curitiba. O trânsito é muito complicado, o acidente foi grave, então você que está na Visconde de Guarapuava, na região do cruzamento com a Brigadeiro Franco, cuidado e atenção, trânsito lento no local. RIC Mais Notícias também é TV. Acesse ricmais.com.br e assista a gente pelo seu tablet, computador ou smartphone. RIC Mais Notícias. Microfone líder no jornalismo no estado do Paraná, Jovem Pan Curitiba, junto com a Jovem Pan Cascavel, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa. Estamos para o mundo inteiro no Facebook e no ricmais.com.br/Jovem Pan. Polêmica, hein? Polêmica, hein? Daria um programa inteiro esse assunto do... Sabe que esse tema aí da educação, a gente falava fora do ar aqui, tem uma coisa, como a gente tem muito pouca escola em turno integral no Brasil, a gente tem escola em 2 turnos, pensando aí na educação da molecada, né? A aula começa muito cedo, 7h20 alguns colégios, 7h30 da manhã. Isso não é horário para você colocar uma criança para estudar. E os pais se veem forçados a levar, porque muitas vezes é o horário que tem e também porque todo mundo tem que trabalhar. Mas é muito cedo. Ainda mais em Curitiba, que nós estamos no verão, tá 15 graus. A minha aula, Denir, começava às 7h10 da manhã. Então você imagina alguém acordando 6 horas da manhã, todos os dias, obrigado. A escola vira um sacrifício, né? Terror, cara. Pois é, essa escola americana, em São Paulo, os pais deixam os filhos na escola de manhã, mas não é 7 horas da manhã, deixa lá, acho que é 8 e pouco. E aí, o sujeito tem aula regular pelo turno da manhã, ele almoça no colégio, depois ele descansa, depois ele volta para aula de reforço, faz a atividade de educação física e no fim do dia ainda tem uma atividade complementar que é ligada à sua aptidão. Então a turma da música vai para aula de música, a turma do balé, para o judô, para o jiu-jitsu, para o que for. Então ele tem a educação física e mais uma atividade, tem aula de reforço daquilo que você aprendeu e todo o turno da manhã de aula a aula. É uma grade muito interessante. E faz tudo num lugar só, né? Porque tem uma porrada de pai que precisa que o filho faça judô, faça futebol, faça música, blá, 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 e tudo são em lugares diferentes. Daí o cara tem que ficar aquele sacrifício de pagar, né, vários lugares e ter que ficar transportando a criança. Tem um motorista pra criança. Ali é um lugar só, né? Isso facilitaria muito a vida. Então, mas é uma fortuna, né? Uma fortuna. 7h54. Ouvintes e vamos embora. Daniel, os ouvintes estão se divertindo aqui com aquela outra mensagem antes do intervalo sobre a dominação americana, que os ouvintes estão te acusando, Daniel, de ser um agente da CIA. Juro, tem mensagem aqui. O Daniel está querendo promover uma escola americana. Seria ele um agente da CIA? E aí, Daniel? Vamos revelar a tua identidade secreta aqui? Eu sou um agente da CIA. Eu sou pago pelo governo americano. O Eu gostaria de ser, né? Porque daí tava bom pra mim, mas não sou. O ouvinte Kula aqui, ele diz aqui, se a dominação americana se dará pela educação de qualidade, ele se rende. Tá, vem, né? Pode vir. Também tem o ouvinte aqui dizendo, o André Lopes, dizendo que não podemos esquecer que nosso país foi formado pela agricultura, onde as pessoas que tornaram nossa nação forte eram educados em casa, diz o ouvinte aqui. O ouvinte Augusto, do bairro Boa Vista, aqui em Curitiba, diz que esse negócio do homeschool, quem passa ou reprova de ano, quem fornece histórico escolar, muito complicado na opinião dele. Então, essa burocracia é resolvida com a prova do EJA, a pessoa faz lá a prova e o governo dá o certificado de conclusão dos estudos. O Manuel Cerqueira, de São José dos Pinhais, diz que o problema em nosso país está na carga horária imposta pelo Ministério da Educação. Se tivesse aulas aos sábados, poderiam passar o horário de entrada para as 8. Mas não dá aula no sábado, será? Não, mas eu nem penso se vai ter aula sábado ou se o problema é a carga horária. O problema da nossa educação é de qualidade mesmo. O problema é de qualidade. Eu sou professor universitário. Dou aula hoje em 2 instituições e já dei aula em várias. E nós temos um déficit de educação que é muito sério, com algumas questões que seriam de responsabilidade do ensino médio. Me parece que o ensino médio brasileiro ele é o mais defeituoso
mais ainda do que o ensino fundamental. O nosso ensino médio é muito fraco, o ensino médio no Brasil, em regra, né? Porque nós temos uma formação de pouca qualidade quanto às ciências humanas, tem uma reflexão muito pueril. E a educação básica, o que fazem com as nossas crianças também não é mole, né? Então, uma hora a gente vai ter que enfrentar esse problema de cara, de frente, de olho, né? Senão a gente vai transformar essa discussão sempre em programa de rádio. Denir, para terminar então, que já estamos estourando aqui, o Marcelo, ele faz 2 observações. Primeiro, fala do Mickey Mouse, como falar em desenho animado e não falar do Mickey. Mickey Mouse, meu amigo. Nossa, Super Mouse, era bom, hein? Era bom. Não, e é um clássico, né? Até hoje as crianças assistem ele. Quem vai pra Disney lá, na mundo da fantasia da Disney, vira criança de novo, os caras são bons no que fazem. E ele pede aqui, Terríveis, um pedido especial para nós terminarmos com aquele famoso bom dia e a Dilma falando francês de novo. Tudo bem. Podemos dizer assim? A Dilma falando francês de novo? Eu tenho... Um trechinho só. Eu tenho uma frase que eu recebi também, que a gente vai pôr pra fazer junto com o Bom Dia. É o Lula falando, chupa que a cana é doce. A gente vai juntar junto com o Bom Dia. Solta. E vamos fazer também uma vinhetinha com o que é isso, da Maria do Rosário? Não, mas você é melhor que ela, Denir. Como é que é? Que é isso? Isso é muito bom. Ela entra no loop, né? Ela fica no loop, ela trava. Vamos embora, então? Vamos embora. Então tá bom, amanhã estamos de volta. Je pense se développe, se torne, cherche son destin de une manière avec autoestime. E je fais un effort por vous. Muita saudade dela, cara. Muito bom dia Tchau, a gente. todos. Muito bom dia a todos.